Boa noite, galerinha! Vamos continuar nossa aula aqui. Nas aulas passadas, agora nós falamos de Física 1. Nós iniciamos com a parte de vetores. Logo em seguida, nós vimos a introdução, tá, ao estudo dos movimentos, o que era um referencial, tá, o que era uma função horária, o que ela representava. Nós vimos também o que era deslocamento, o que era distância percorrida, tudo bem? E hoje nós vamos falar do movimento retilíneo uniforme. Bom, Anderson, quando a gente trabalha a parte de movimento retilíneo uniforme, em que a gente está falando realmente? Vamos levar ao pé da letra. O que significa a sigla MRU? Movimento retilíneo uniforme. Então é um movimento, tá, que é feito numa reta uniformemente. Mas, Vandos, tudo bem. O que vai ser uniforme nessa reta? A nossa querida velocidade. Então vamos lá, gente. MRU. Beleza? Os movimentos são retilíneos, uniformes, são todos os movimentos quais o vetor velocidade não vai se alterar. Como assim, Vandos? O vetor velocidade. Lembra lá quando a gente viu a parte de vetor? Na parte de vetor a gente tinha o que eram grandezas escalares e o que eram grandezas vetoriais. Lembra que eu dei uma introdução do que era? Então, aos poucos a gente vai trabalhando, a gente vai sempre reforçando essa ideia. Então, por exemplo, a velocidade nada mais é do que uma grandeza vetorial. E quando ele fala que esse vetor velocidade não vai variar, quer dizer que a medida, tá, todo ponto daquele movimento, quando eu for ver aquele vetor está inalterado. Então ele está a mesma, ou seja, o mesmo módulo, a mesma direção. Não é isso? Vando, com relação ao sentido. Sentido é uma outra coisa, mais para frente nós vamos ver, tá? Mas eu posso garantir que o módulo e a direção dele vão continuar a mesma, tá? Nesses movimentos retilíneos uniformes. Ou seja, direção, sentido e intensidade não serão alteradas, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala na relação de sentido não ser alterado, pensa na seguinte situação. Se eu tenho uma situação que eu tenho uma velocidade de 5 metros por segundo e eu posso dizer que essa velocidade nada mais é do que uma velocidade constante, ou seja, o meu vetor velocidade ele tem módulo 5, em que ele está na direção horizontal e ele vai da esquerda para a direita. Nós vamos ver que o sentido, quando a gente trabalha ele isoladamente nesse contexto, ele sim, ele não vai se alterar. Mas mais à frente nós vamos ver que nós podemos ter a mesma direção e no continuar desse movimento nós podemos ter uma alteração de sentido. Tudo bem? Mas lá na frente a gente vai ver isso. Vamos começar devagar. Beleza? Então, voltando à situação da fórmula que nós já vimos na matéria passada de introdução, tudo bem? A essa ideia de movimentação, nós vimos que a velocidade média nada mais é do que uma variação de espaço sobre uma variação de tempo. Tudo bem? E que à medida que eu vou variar o meu espaço com o meu tempo, essa velocidade ela se mantém constante. Essa é a ideia do movimento retilíneo uniforme. Tudo bem? E tem mais. Constante e diferente de zero. Tá, haveria necessidade de falar que é diferente de zero? Então, acredito que não mais será necessário, né? Porque a situação de movimento, se ele está com uma velocidade zero, quer dizer que não houve uma variação, né, do espaço. Se não houve uma variação de espaço, ele está em repouso. Foi? Então vamos lá, gente. Função horária. Função horária nós já vimos, tá? Nós já vimos na matéria passada, mas foi bem rapidinho. Então, só vou repetir aqui, só vou relembrar vocês. Vai que esqueceu, ficou um tempinho sem ver o vídeo e tal, pegou para ver agora. Ivan, o outro eu vi tem uns 2, 3 dias e não estou recordando. Calma, vou aliviar para você, vou dar uma demonstração aqui rapidamente. Nós temos a seguinte situação, ó. Velocidade, nós temos que é uma variação de espaço sobre a variação de tempo, não é isso? Então vamos lá. A minha velocidade, vai ser o meu espaço final
menos o meu espaço inicial, que é a variação. Toda vez que a gente fala do vetor deslocamento, lembra? Grandeza vetorial, deslocamento é uma grandeza vetorial. Então, independente do trajeto que esse amiguinho faça, o que me importa é qual é a posição final dele, qual é a posição inicial dele. Tenho esses dois pontos, isso para mim é o deslocamento dele, tá? Que é diferente de distância que nós já vimos, uma grandeza escalar. Sobre o meu tempo, sobre a minha variação de tempo, tudo bem? Então essa minha variação de tempo eu vou chamar de T. Normal, fácil, né? Vou trabalhar só com parte de algebrismo mesmo, ó. S menos S0 é igual a V vezes T. Passei esse T para cá, tá, ó, multiplicando. Pego, ó, S, jogo meu S0 para o outro lado, positivo, mais o meu VT está aqui. Isso aqui é a minha função horária, tudo bem? Então, minha função horária para cada móvel. Vandes, tudo bem, eu entendi. Mas como é que eu vou aplicar isso aí? Calma, você acha que eu não pensei nisso? Claro que eu pensei nisso. Espera aí. Só que antes da gente chegar nessa parte de demonstração, vamos só relembrar. Vamos relembrar, às vezes, né? Como eu já falei, 2, 3 dias, esqueceu. Mas calma, vou te lembrar rápido. Na expressão lá da função horária, o que nós vamos ter? As velocidades são constantes, tá bom? O espaço inicial constante, beleza? A velocidade escalar do movimento a gente já tem, que é o V. E a gente tem duas situaçõezinhas que eu quero que vocês, né, eu já vi lá, já mostrei para vocês, mas eu vou falar aqui rapidamente. Nós temos a seguinte situação: quando nós temos uma velocidade maior do que zero, tá? Isso significa duas coisas. Primeiro, se essa velocidade é maior do que zero, nós vamos dizer que esse movimento é progressivo. Foi? Beleza. Segunda situação, para a mesma situação da velocidade maior do que zero, ou seja, velocidade positiva, nós vamos dizer que esse móvel está se deslocando na direção e sentido adotada como positivo para mim. Wanderson, não consegui entender. Calma. Olha isso aqui. Eu tenho a seguinte situação. E aqui é o ponto 0, é o início do meu movimento, aqui é o ponto 10. Tudo bem? Então, eu adotei, Wanderson, como da esquerda para a direita como meu fator positivo, ou seja, meu deslocamento positivo. Quando eu for fazer, ó, a minha velocidade, ó, o meu ΔS, vamos supor que daqui até aqui foram 2 segundos e aqui são 10 metros. A minha velocidade vai ser espaço final, 10, menos o inicial, 0, sobre o tempo decorrido, 2. Nós temos uma velocidade positiva de 5 metros por segundo, maior do que zero. Por quê? Primeiro, eu sei que ela é progressiva porque eu já vi que essa velocidade é maior do que zero. Segunda coisa, ela está indo no sentido que eu adotei como positivo. Foi? Qual é a outra situação, então, Vandes? Quando eu tenho a velocidade menor do que zero. Tudo bem? Quando eu tenho a situação menor do que zero, eu vou fazer a mesma situação que está em cima, tá? Ó. Em que eu estou no 10 e aqui é 0. Ó. Olha o sentido da minha reta, tá apontando para a direita, tá vendo? Do mesmo jeito. Só que agora eu tenho a seguinte situação. Eu estou no ponto 10 e vou até o ponto 0. O tempo decorrido é o mesmo. Então, nesse segundo caso, quando eu falo qual é o espaço final, ou seja, onde eu parei? No ponto 0. Onde eu comecei meu movimento? No ponto 10. Sobre o tempo decorrido, que é 2, isso dá menos 5 metros por segundo. Ou seja, nessa situação, eu estou indo no sentido contrário do qual eu adotei como positivo. Então, nesse caso, a minha velocidade é menor do que zero e nós chamamos isso de movimento retrógrado. Foi? Tá fácil, né? Tá fácil. Então, vamos continuar. Vamos lá. Outra situação.
Exemplo 1. Então vamos lá, agora a gente já tá craque. Agora a gente já tá craque, a gente já sabe tudo. Eu tenho dois móveis, tá? 1 e 2. Então esse aqui eu não falei ainda porque eu vou fazer um questionamentozinho com vocês que eu acho muito interessante. Eu tenho móvel 1 e móvel 2 e eles movem-se com movimento uniforme no mesmo sentido num certo trecho retilíneo. Suas velocidades escalares possuem intensidades respectivamente iguais a 20 e 15, tá? metros por segundo. No tempo inicial, marco zero, ou seja, os móveis encontram-se nas posições indicadas abaixo. Então, nós temos o carrinho verde na posição zero e nós temos o carrinho, né, da Fórmula 1 em um ponto 100. Tá? Determine. Letra A. O instante do encontro. O instante relaciona-se a tempo. Ou seja, em que tempo, tá? Em que hora, minuto, segundo depois da partida eles vão se encontrar. Qual é esse tempo? Beleza? Letra B. A posição do encontro. A posição significa quanto, né? Ou seja, quanto que percorreu até que eles se encontrem? Não. A posição do encontro é, dentro desse espaço que nós estamos vendo aqui, o carro 1 ou o carro 2, que não está especificado ainda, é aí que está a brincadeira, tá? O carro 1 ou o carro 2, eles vão se encontrar em um determinado ponto, em uma determinada quilometragem. Pensa a seguinte situação: você está numa estrada, tá? Em que você está a uma certa velocidade e tem um carro à sua frente com uma outra velocidade. Depois de determinado tempo, vocês se encontram. A partir daquele momento, ó, vou cronometrar agora. Vamos ver quanto tempo demora para encontrar esse cara. Na hora que você encontra, é um instante do encontro, o tempo. Tudo bem? E a posição? A posição é, vamos supor, você está no quilômetro 10 de uma rodovia. E aí você encontra esse cara no quilômetro 120. Qual é a posição do encontro? Quilômetro 120. Beleza? O que é diferente de quanto você percorreu até o encontro. Então preste atenção nisso, tá, gente? Tem uma diferençazinha. Mas beleza. Agora vamos para uma coisinha que eu deixei aqui. Eu deixei em aberto. Pra gente discutir mesmo, pra gente analisar. Eu tenho dois móveis, esses dois móveis, e um está respectivamente com 20 metros por segundo e outro com 15, suas respectivas velocidades. Só que vocês podem perceber aqui que não se sabe ao certo qual é o carrinho 1 e 2. Tá vendo a figura? Eu botei a figura aqui embaixo, botei os carrinhos, mas eu não disse, tipo, dois móveis 1 e 2. Quem são o móvel 1, quem são o móvel 2? Quem é o móvel 1, quem é o móvel 2? E aí? É uma coisa simples de analisar? E aí, o que vocês acham? Acham que é simples de analisar? Será? Vamos lá. Eu sei que um carrinho tem 20 metros por segundo e o outro tem 15 metros por segundo de velocidade. Olha o carrinho verde, olha o carrinho, né, amarelo. O verde está atrás e o amarelo está na frente. Existem duas situações. Eu vou definir as duas possíveis e depois eu vou trabalhar aquela que eu quero, na verdade, para que a gente possa trabalhar os cálculos. Mas existem duas situações. Primeira situação. Pensa comigo, se o carrinho verde, que é o que está atrás, tiver uma velocidade de 15 metros por segundo e o carrinho da frente tiver uma velocidade de 20 metros por segundo. Pergunto a vocês, letra A, o instante do encontro, qual seria a resposta de vocês? Isso, muito bom, Larissa. Excelente, gostando. Isso, não teria. Não teria? Tem certeza, Larissa? Tenho sim, professor. Tudo bem. Karina, letra B. Qual seria a posição de encontro deles? Fala pra mim. Não teria também, Karina? Que bom, tá prestando atenção na aula. Muito bom, muito bom. Daiane, você concorda com o que elas estão falando? Concorda? Ah, então vamos lá. Então,
Essa situação é possível? É possível, Wanderson. Mas eu não quero trabalhar com essa. Vamos trabalhar com a melhor? A melhor é a seguinte. O móvel verde, ele tem uma velocidade de 20. E o da frente, de 15. Ah, Wanderson, assim, aí dá pra trabalhar. E aí, Felipe, dá pra trabalhar assim? Dá, não dá? Beleza, mas teve que pensar um pouquinho, né? Prestem atenção. Prestem atenção, exatamente isso aí. Então vamos lá. Pronto, agora tá definido, Wanderson. O carro 1 é esse verdezinho aqui, tem 20 metros por segundo. O carro 2 é o carro amarelo, 15 metros por segundo. Beleza, já definimos isso? Vamos fazer os cálculos? Vamos fazer os cálculos. Mas, Wanderson, como é que eu faço a situação do instante de encontro? É simples. Primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos fazer a equação horária de cada carro? Ah, tá. Fácil, né? Então, ó, eu vou fazer equação do primeiro carro é igual. Qual é a posição inicial dele? Daqui a pouco a gente substitui. A velocidade já vamos substituir direto, tá? 20 vezes t. Aqui do ladinho eu vou fazer a posição 2, ou seja, do carrinho 2. Qual é a posição inicial dele? Opa, Wanderson, ele tá aqui, ó, 100. Mais, qual é a velocidade dele, Wanderson? 15 vezes t. Wanderson, eu tenho uma pergunta. Fala aí, Pedro, qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte, Wanderson. Aí tá bonito, você colocou a equação horária, mas as duas velocidades são positivas. Beleza, são positivas, realmente. Quando que a velocidade vai ser negativa mesmo? Olha pros carrinhos aí, tá vendo? Tá vendo a setinha aí embaixo? Uhum. Tá vendo o sentido que foi adotado como positivo? Ah. E os carrinhos estão indo nessa direção e nesse sentido, né? Sim. Então, quando eles estiverem indo nesse sentido, as suas velocidades serão respectivamente positivas. Foi? Entendeu? E aí, Eric, entendeu também? Beleza. Foi? Tem certeza, né? Olha lá, hein? Então agora vamos continuar. Fiz a equação horária dos dois? Fiz. Fiz a equação do horário dos dois. Pronto, agora eu tô feliz? Tô. Só falta uma coisa. Qual é o instante de encontro? Bom, o instante de encontro, Vandes, o instante de encontro, na verdade, é aquilo com relação ao tempo que você falou, né? Aquele tempo exatamente onde eles irão se encontrar, não é isso? Exatamente. Então, Vandes, só que para a gente fazer isso, eu posso fazer a seguinte situação. O instante de encontro também é a posição de encontro. Boa. Se é a posição de encontro, o que a gente faz? A posição final S1 do primeiro carro vai ser igual a S2. Então é só igualar as expressões, Vando. Isso é. Lembrando que a S0 do primeiro é zero. Então aqui, ó, 20t é igual a 15t mais 100. Passando para o outro lado, ó, 5t igual a 100 tempo 20 segundos. Gente, lembre-se das unidades. Olha a velocidade. Metro por segundo. Olha o espaço. Tá? Tá aqui. Tinha 1 metro aqui, que vocês não prestaram atenção, mas tinha 1 metro ali. Tava ali. Então, ó, 100 metros. Ou seja, tá ali. Meu espaço, meu tempo, descobri o tempo de encontro. Mano, se agora a posição de encontro? A posição de encontro é mais fácil. Por que é mais fácil? Escolhe qualquer uma das duas expressões. Vanso, qual escolher? Então, fica a seu critério. Mas vamos pensar o seguinte. Olha a primeira. Ó, S1 não é igual a 20 vezes o tempo? A posição 2 não é 100 mais 5 vezes o tempo? Qual é o melhor? Ah, Vanso, eu vou fazer S1. Obrigado. Também acho melhor. Então é 20 vezes 20, ou seja, 400 metros. Vanus, pô, você fez aí e tal, ficou legal, mas se eu substituir na outra, vai dar igual? Tem que dar. Não, Vanus, mas vai dar? Tem que dar.
Não tá convencido, né? Então tá. Não tá convencido? Então eu vou fazer para você. Ó, posição 2. Nada mais é do que 100 mais 15 vezes 20. Esse 2 aqui é 100 mais 300, posição de encontro, 400 metros. Não, Vando, se eu confiar... Eu sei que você confia em mim, mas eu vou fazer. Quando você tiver dúvida, eu vou fazer. Tudo bem?